Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos falando sobre a classificação dos seres vivos, reino animal, e essa videoaula a gente vai falar sobre os artrópodes, parte 1, tá? Eu dividi os artrópodes em 3 videoaulas. A gente vai falar nessa videoaula sobre as classificações gerais, né, como que eles são divididos. Na videoaula 2 a gente vai entrar em cada classe que eu vou apresentar a vocês, e na videoaula 3 a gente vai falar das doenças causadas por artrópodes. Bom, vamos então começar com as características gerais. Do grego artros, articulação, e podos, pé, perna, então eles são animais com corpo articulado, com pés articulados. São triblásticos, celomados, tem assimetria bilateral, sistema digestório desses animais é completo, ou seja, tudo que a gente já viu nos filos anteriores. O corpo, agora sim, começa a aparecer algo diferente, agora você tem um corpo segmentado, né? Em alguns artrópodes você vê bem uma cabeça, um tórax e um abdômen, então você vê esses segmentos sendo formados, né? E na maioria deles ocorre a fusão dos metâmeros para formar certa parte do corpo que a gente chama de tagmas. Então é como se eles fossem, no início, no seu estágio larval, como os anelídeos, né, formado por vários metâmeros, vários anéis, e conforme eles vão virando adultos, eles vão juntando essas partes e formando os tagmas. É o filo mais diversificado do planeta, ok? Se é mais diversificado, ele também deve estar melhor adaptado. Os mais conhecidos desse filo são os insetos, crustáceos e aracnídeos. Então vamos lá. O sucesso da estratégia do artrópode, o que eu falei para vocês, né? Eles são os mais biodiversos do planeta, talvez por isso também os mais evoluídos, os melhores adaptados. Então esse sucesso da sua estratégia, ele é atribuído principalmente ao esqueleto corporal externo, que é o exoesqueleto, né? O chamado exoesqueleto, que protege o corpo desse animal com uma armadura articulada. Esse exoesqueleto, ele vai fornecer pontos de apoios firmes para a ação dos músculos, tornando a movimentação muito eficiente. Outros motivos também do sucesso, sobretudo para os insetos, foram a respiração aérea e a capacidade de voar, que permitiram explorar e colonizar praticamente todos os ambientes da terra firme. Então, quando cair aspectos evolutivos que caem em prova bastante, a gente tem que lembrar dessas características dentro do artrópode. O exoesqueleto, ele é uma parte muito cobrada, porque é uma parte muito importante, tá, no grupo, e foi uma parte que surgiu nos artrópodes e acabou desaparecendo também nos artrópodes. Então, olha só, esse exoesqueleto é formado de quitina, então essa quitina, ela é um material muito interessante, pode constituir uma verdadeira armadura, como ocorre no caso dos crustáceos, nos quais o exoesqueleto é impregnado com grande quantidade de sais de cálcio, mas se mantém fina e flexível nas juntas e nas articulações, facilitando os movimentos. É interessante, porque ao mesmo tempo que ele dá rigidez ao animal, ele também dá essa flexibilidade. Como a quitina é rígida e impermeável, ela proporciona sustentação, proteção mecânica e atua contra a desidratação, o que representa uma importante adaptação à vida em meio terrestre. Adaptações da vida em meio terrestre são uma das coisas que mais caem dentro de evolução, dentro de reino. Então, saber que a quitina também é importante para isso é crucial para a gente continuar a videoaula, hein? Entretanto, tá? O exoesqueleto, ele é inflexível, né? Ele precisa abrir nas juntas e tal para dar a flexibilidade ao animal, mas ele em si é inflexível, constituído por material não vivo e reveste completamente todo o corpo desse animal, só nas articulações, como eu disse, que ele dá aquela aliviada, né? E aí isso acaba limitando o crescimento. Para que um artrópode ele possa crescer, o esqueleto antigo deve ser periodicamente eliminado e substituído por outro novo e maior. Então aqui a gente está mostrando, né,
uma cigarra em exúvia. Ela deixou para trás a casca dela, o exoesqueleto dela, e ela está ali crescendo. A eliminação do velho exoesqueleto e a formação de um novo, a gente vai chamar de muda ou ecdise. Nesse processo, o animal ele secreta uma nova cutícula bastante mole e depois de romper a velha cutícula através de uma fenda, sai de dentro dela. Enquanto a nova cutícula estiver mole e expansível, o animal cresce, bombardeando, né, ar ou água para o seu interior. Quando finalmente a cutícula endurece, então demora um tempinho, o ar ou a água vão ser substituídos por um real crescimento de tecidos. A muda, ela é perigosa, pois o animal que acabou de realizá-la acaba se tornando mais vulnerável a predadores e também à perda de água. Então, no caso, principalmente dos animais terrestres, né? Então, naquele tempinho que ele está ali perdendo, que ele fez a troca e que ela ainda não enrijeceu, ele fica muito mais suscetível. Por isso, muitos artrópodes acabam buscando refúgio até que a nova cutícula tenha endurecido. A muda, ela vai ser controlada por hormônios, como a ecdisona, secretados por glândulas especiais e que circulam pela corrente sanguínea, tá? Atuando diretamente sobre as células epidérmicas. Há, inclusive, hormônios encarregados de regular a produção da ecdisona. Então, guardar esse nome, ecdisona, é importante pra gente. Então, olha só, esse gráfico também é bastante cobrado em prova, né? Como é que é o gráfico do crescimento de uma curva, né? De uma curva de crescimento de insetos, de artrópodes de maneira geral, né? Então, olha o tempo de desenvolvimento, tamanho do corpo, ele não cresce em parábola, né? Ele não cresce como todos os outros animais, ele para, cresce um pouquinho, para, cresce mais um pouquinho, para. Então, você tem os períodos de crescimento pós-muda, são esses aqui, né? E aqui é quando ele tá com o exoesqueleto lá e não consegue crescer. Classificação. A classificação dos artrópodes, ela reflete a grande diversidade do filo. Isso a torna bastante complexa, envolvendo inúmeros grupos e subgrupos taxonômicos. O que veremos a seguir é uma simplificação dessa classificação, tá? Na qual os artrópodes atuais, como podem ser divididos em classe insecta, aracnídea, crustácea, diplópoda e classe quilópoda. Então, quer dizer, a gente vai ter uma videoaula em que a gente vai conversar sobre cada classe especificamente, mas já levando em consideração que elas existem, já vamos falar um pouquinho sobre elas ainda nessa videoaula. Com relação ao sistema circulatório, nos artrópodes ele é do tipo aberto, ok? No qual o sangue deixa os vasos e passa a fluir por espaços livres entre os tecidos. Então, por isso que a gente fala que é lacunar, né? Vai formando lacunas e o líquido vai se espalhando por essas lacunas ou hemocélios. O coração muscular, ele fica situado dorso aqui, ó, fica aqui, dorso, no dorso do animal, né, e bombeia o sangue para todo o corpo. Os aracnídeos e os crustáceos, eles possuem sangue quase que incolor, contendo hemocianina como pigmento respiratório responsável pelo transporte do gás. Já os insetos, os quilópodos e diplópodos, eles possuem o sangue totalmente incolor, denominado hemolinfa, desprovido de pigmentos e responsável apenas pelo transporte alimentar, uma vez que o oxigênio vai chegar diretamente aos tecidos pelo sistema traqueal. Então, o oxigênio vai ser distribuído diretamente, então só quem vai passar por essa hemolinfa são os nutrientes. Isso pode explicar o fato de, apesar da circulação ser aberta, com menor pressão sanguínea e fluxo mais lento, os movimentos são rápidos. Há uma completa independência, então, entre o respiratório e o circulatório desses insetos, tá legal? Isso é importante guardar. Com relação, então, ao sistema respiratório, nos artrópodes podem ser encontrados 3 tipos diferentes de estruturas respiratórias. A gente tem as brânquias,
que são típicas das formas que predominam nos ecossistemas aquáticos, os crustáceos, tá? Essas brânquias, elas ficam frequentemente alojadas em câmaras branquiais, permanentemente cheias de água, e aí isso vai permitir a respiração do animal, mesmo quando ele está em terra. Então é por isso que às vezes siri, caranguejos, eles conseguem se deslocar temporariamente para o ambiente terrestre. Temos também as traqueias, que formam um sistema de tubos aéreos revestidos por quitinas que conduzem o ar diretamente aos tecidos do corpo. O fluxo do ar ele vai ser regulado pela abertura e pelo fechamento dos poros especiais situados no exoesqueleto, que são denominados estigmas. E nos insetos, aracnídeos, quilópodos e diplópodes, as traqueias estão presentes. Na respiração traqueal, o sangue não participa, como eu havia dito antes, e todo o transporte gasoso, então, vai ser feito por traqueias. E as filotraqueias, ou pulmões foliáceos, são estruturas exclusivas dos aracnídeos, sempre existindo aos pares. Cada pulmão foliáceo é uma invaginação, é uma reentrância, né, da parede abdominal ventral, formando uma bolsa onde várias lamelas paralelas, lembrando as folhas de um livro entreaberto, vão ser altamente vascularizadas. E aí elas vão realizar as trocas gasosas diretamente com o ar, que penetra por uma abertura do exoesqueleto também, muito parecido com a traqueia, né? Então, a organização das filotraqueias lembra a brânquia, com a diferença de que estão adaptadas à respiração aérea. Então, a gente tem algumas aranhas e carrapatos com esse tipo de respiração, tá? E aí, aqui a gente tem, então, a traqueula e tem a traqueia dos animais. E o sistema excretor? O sistema excretor, eles retiram excretas nitrogenadas das lacúlas sanguíneas e, através de diferentes estruturas, eles eliminam-nos para o meio exterior. Então, essas estruturas, elas são os túbulos de Malpighi, que ficam mais ou menos nessa região aqui do animal, tá? Os túbulos de Malpighi, eles são típicos de artrópodes terrestres, como os insetos, aracnídeos, quilópodos e diplópodes. São tubos alongados, então a gente vê aqui um tubo alongado, né? Que retiram excretas das hemoceles e descarregam-nos no interior do intestino. Então, olha que interessante, você não tem bexiga aqui, você não tem sistema urinário, né? Os excretas vão ser descarregados no intestino, de onde vão ser eliminados com as fezes. As glândulas coxais são típicas dos aracnídeos, são estruturas saculiformes de parede delgada que eliminam os resíduos através de ductos que se abrem nas coxas das patas, por isso que são chamadas de glândulas coxais, né? Então, elas eliminam através dessas glândulas na coxa. E as glândulas verdes ou antenais, né, que existem nos crustáceos. Então, cada um apresenta o seu, né? Inseto, diplópode, quipópode, os túbulos de Malpighi, algumas aranhas também. No aracnídeo, a gente tem as glândulas coxais. E nos crustáceos, a gente vai ter as glândulas verdes, tá? Ou antenais. Elas estão situadas na cabeça e eliminam os resíduos por meio de dutos que se abrem na base das antenas. Por isso que muita gente fala, né? Ah, vai comer camarão, o cocô do camarão fica na cabeça, tem que lavar direito, tirar, né? Realmente, se você já limpou camarão na vida, você vai ver que tirou a cabeça, você vai ver uma substância preta, suja, né? Ali, realmente, é onde guardam os excretas do animal. É comum também a eliminação através da superfície do corpo ou pelas brânquias. O principal produto da excreção dos insetos, na verdade, nos aracnídeos, é uma substância chamada guanina, ok? Em crustáceos é a amônia, porque eles vivem, a maioria, na água o tempo todo, né? E os insetos, que é muito em prova, é o ácido úrico, justamente pela capacidade dele voar, de às vezes ficar muito tempo longe da água, né? Então ele vai excretar ácido úrico.
O ácido úrico e a guanina são materiais de baixa toxicidade e requerem pouca água para sua eliminação, então não tem tanto problema. E aí isso representa uma economia de água para o animal, como eu falei, né? Constituindo assim outra adaptação à vida ao meio terrestre. Então, olha só, além da quitina, que evita a desidratação, né? O tipo discreta nitrogenado dos artrópodes, aracnídeos e insetos também foi importante do ponto de vista evolutivo para eles conquistarem o ambiente terrestre. E com relação à reprodução, para a gente finalizar. Então, os artrópodes, em geral, são dioicos. Dificilmente você vai ver um artrópode monóico. As formas terrestres, ela tem uma fecundação interna, utilizando apêndices modificados na sua copulação. Já as formas aquáticas, elas podem realizar fecundação externa ou interna, né? Você está na água, então você tem aquela facilidade, você pode jogar os gametas, eles vão ser carregados tranquilamente, a gente não vai ter grandes problemas. Então, podem ser de forma externa ou interna. A maioria apresenta um estágio larval, então a maioria, né, tem o desenvolvimento indireto, sendo o estágio adulto atingido através de metamorfose. Vou falar um pouquinho com vocês dos tipos de metamorfose na próxima videoaula, que a gente vai intitular como Artrópode, parte 2, em que eu vou mostrar a classe insecto e vou mostrar as diferentes metamorfoses que eles sofrem, ok? Mecanismos de corte precedem a copulação em diversas formas. Então, a gente tem a escolha dos insetos, todo o acasalamento, né? A gente, vou falar, o louva-a-Deus, por exemplo, ele arranca, ele escolhe, muitos escolhem pelo canto, pela beleza, o louva-a-Deus arranca a cabeça depois da copulação. Então, cada um vai ter a sua particularidade aí, na hora de escolher com quem copular, tá legal? Então, essa foi a primeira parte. Falei, na verdade, sobre a classificação de as características, na verdade, de uma maneira geral, né? Mostrei a classificação, as 5 classes que a gente vai estudar: classe insecta, classe aracnídea, classe crustácea, quilópodes e diplópodes, tá? São as 5 classes que a gente vai ver na videoaula intitulada Artrópode, parte 2. Obrigada pela atenção de vocês e até lá!